Salve, salve galera, Guja Piaçu na área, aula para vocês de regra de 3, simples, composta e depois ainda uma situação de problema de rendimento. Vamos lá, qual a diferença entre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta? A regra de 3 é dita simples quando tem só duas grandezas envolvidas e é composta quando tem mais de duas, 3 ou mais grandezas envolvidas. Então vamos lá. Vamos resolver um exercício de regra de 3 simples primeiro, com duas grandezas envolvidas. Uma questãozinha do Enem para você que diz assim. Existe um determinado número de voluntários para fazer um trabalho. Voluntários, e eles fazem esse trabalho em um determinado tempo. Então, primeira grandeza, voluntários. Segunda grandeza, tempo. E o exercício diz assim, que 4 voluntários fazem um determinado trabalho em 75 horas. A pergunta é, se fosse 12 voluntários com a mesma capacidade daqueles 4, em quanto tempo teria sido feito isso? Ótimo. O aluno tem por característica pensar assim, eu sempre vou resolver uma regra de 3, sempre vou resolver ela multiplicando cruzado. E não, cara, você não vai multiplicar cruzado toda a regra de 3. Primeira coisa é fazer análise das grandezas envolvidas, ver se elas são direta ou inversamente proporcionais. Pensa comigo, se aumenta o número de voluntários, não vai diminuir o tempo? Mais gente trabalhando não diminui o tempo? Uma aumenta, a outra diminui, grandezas inversamente proporcionais. E sempre que forem grandezas inversamente proporcionais, você vai multiplicar não cruzado, e sim em linha. Em linha é 12 vezes t é igual a 4 vezes 75. Agora, por sua vez, se tratar de grandezas diretamente proporcionais, aí você sim multiplica cruzado. Então não esqueça, a primeira coisa, análise das grandezas envolvidas, para ver se essas são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Guarda essa máxima aqui. Beleza, galera? Então vamos lá. Aqui diz que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar em linha. Então vai ficar 12t igual a 4 vezes 75, não é? E aí? Aí eu simplifico por 4 e por 4 dos dois lados, vai ficar 3t igual a 75, t igual a 75 por 3, 25 horas. Tá resolvido o exercício aí, a gente tem um tempo de 25 horas. Beleza, galera? Então essa é a ideia primordial aí, um tempo de 75 horas, beleza? Então agora, eu podia fazer de outro jeito, eu podia pensar assim, ó, daqui para cá tá acontecendo o quê? Não tá multiplicando por 3? Então, como são inversamente proporcionais, daqui para cá vai dividir por 3. E aí você teria um tempo de 75 horas e daria para resolver, de 25 horas, e daria para resolver assim também, não é? Beleza? Então tá na mão regra de 3 simples. Agora a regra de 3 composta. Regra de 3 composta para você. Eu tenho um problema da UEM que fala sobre uma montadora de veículos. E ela fala assim, que uma montadora de veículos, as grandezas são veículos, a primeira, dias, a segunda grandeza, dias de trabalho, e a terceira grandeza, horas de trabalho. Tudo bem? Grandezas, veículos, dias, horas. E diz assim que 400 veículos são produzidos em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. Tudo bem? 400 veículos em 20 dias, 8 horas por dia. A pergunta é, quantos dias seriam necessários para se produzir 500 veículos, agora trabalhando com 10 horas por dia? Note que as grandezas envolvidas são 3. E você, a primeira coisa, vai ter que fazer análise dessas grandezas para ver se são direta ou inversamente proporcionais. E você vai fazer análise sempre 2 a 2, e uma delas sempre é a grandeza que tem a incógnita. Na grandeza que você tem a incógnita, do lado você vai fazer uma flechinha. E essa flechinha você vai escolher se para cima ou para baixo. Você escolhe. A primeira você sempre escolhe, vou escolher uma flechinha para baixo, tá? A primeira eu escolho flechinha para baixo aqui. E aí eu vou analisar a grandeza veículos, comparar com dias, porque é da incógnita. E depois horas eu vou comparar com dias, porque é da incógnita. Toda grandeza você compara com aquela da incógnita. Então vamos lá?
Veículos e dias. E esquece horas. Como se não existisse horas. Analisa friamente veículos e dias. Se aumentar o número de veículos, não vai aumentar o número de dias? Para fazer mais veículos, não vai levar mais dias? Mais veículos, mais dias. Grandezas diretamente proporcionais. E para mostrar que elas são diretas, eu vou deixar as flechas voltadas todas para o mesmo lado. Como aquela está para baixo, essa vem para baixo também. Agora vamos lá, horas e dias. Esquece veículos, analisa friamente horas e dias. Antes eu trabalhava 8 horas, agora eu estou trabalhando 10 horas. Eu estou trabalhando mais horas por dia, vou resolver o problema em menos dias, naturalmente. Mais horas, menos dias. As grandezas são inversas, e para mostrar que elas são inversas, as flechas serão inversas. Essa aqui eu vou fazer a flecha voltada para cima. Cara, essa primeira parte do exercício está resolvida, é a parte mais difícil. A partir de agora, você deve deixar todas as flechas voltadas para o mesmo lado. Ou você inverte as duas primeiras, ou você inverte a última. Vou inverter a última, vai ficar assim, ó. 400 e 500, não é? E aí, a flecha para baixo. Essa eu não mexi. Aqui, 20 e x e a flecha para baixo. Essa eu também não mexi. E a última, 10 e 8, inverti a flecha, inverti os números e inverto a flecha. Inverto os números e inverto a flecha. Perceba que as flechas agora estão voltadas todas para o mesmo lado. Todas para o mesmo lado. E agora sim, isso é uma fração, isso é uma fração e isso é uma fração. Eu vou pegar sempre a fração da incógnita, que é 20 sobre x, e igualar a multiplicação de todas as outras frações. A multiplicação de todas as outras. Em qualquer ordem. 400 sobre 500 e 10 sobre 8. Eu vou pegar a grandeza da incógnita e multiplicar pela vou igualar a multiplicação de todas as outras frações. Aqui eu posso cortar os dois zeros, não é? Vai ficar 20 sobre x igual 4 vezes 10, 40. 5 vezes 8, 40. E 40 por 40 eu posso simplificar, não é? Posso simplificar o 40 com 40. Vai ficar 20 sobre x é igual a 1. O x está dividindo, passa multiplicando, vai dar um x igual a 20 dias. Como assim ficou o mesmo número de dias? Simples, cara, simples. Por que ficou o mesmo número de dias? Porque pela lei da contrapartida. Porque pensa comigo, não aumentou o número de... Olha para a primeira e para a última flecha. Não aumentou o número de veículos? Não aumentou o número de horas e as flechas não são contrárias? As 2 horas a mais todos os dias foram para resolver o problema dos 100 veículos a mais na produção e não alteraram o número de dias. Ok? Exercício de regra 3 para você, uma regra 3 composta. Agora vamos passar para problemas de rendimento. Clássicas questões de torneira, meu querido. É clássica a questão de torneira. Sempre torneira. Então vamos lá. A questão diz assim. Questão da Federal do Paraná. Ela traz a seguinte situação para você. Eu tenho uma torneira A que é capaz de encher um reservatório de volume V. Ela sozinha enche o reservatório, se ele estiver completamente vazio, em 2 horas. Enquanto a torneira B sozinha enche o reservatório em 3 horas. A pergunta do problema é, a torneira A mais a torneira B, em quanto tempo elas vão encher esse reservatório? Então vamos lá, pensa comigo. Primeira coisa, atribua valor para o volume. E o melhor valor para o volume é o MMC entre o tempo de uma torneira e o tempo da outra torneira. Esse é o melhor valor para o volume. O MMC entre os tempos, cara. Independente se forem 2, 3 ou 4 torneiras, MMC entre 2 e 3, números primos, 6. Então o volume é 6. Não precisa nem colocar unidade para ele, volume 6. Mas se quiser, coloca, tá? Então pensa comigo. A torneira A, ela enche todo o volume V em 2 horas. Todo o volume em um tempo, uma vazão. E o volume é de quanto? É de 6 em 2 horas, que vai dar 3. A torneira B enche todo o volume V em 3 horas.
O volume é 6 sobre 3, que vai dar 2. Agora, a grande pergunta do problema. Torneira A mais torneira B dão conta de todo o volume em quanto tempo? E olha a minha incógnita master aqui, cara. Torneira A, quanto é o A? O A tá aqui, ó, é 3. É 3. Mais o B, quanto é B? Tá aqui, ó, é 2. Quanto é o volume? 6 sobre T. 3 mais 2, a gente vai ter 5 igual a 6 sobre T. Passe o T multiplicando, vai ficar 5T igual a 6. Portanto, T igual a 6 dividido por 5, 1,2 hora. Esse é o tempo que a torneira leva para resolver o problema ali. As duas torneiras ao mesmo instante. Beleza, galera? Essa foi uma aula de regra de três simples composta e problemas de rendimento. Valeu!